Amém? Quem está pronto para ouvir a voz de Deus? Amém. A Santa Escritura. Meu amado, eu creio no poder da palavra. Eu convido você a fechar os olhos, em nome de Jesus. Essa palavra, meu amado, minha amada, você pode ter certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Amém. Eu creio que nesse momento os céus estão de prontidões, os anjos de prontidões. Nosso Deus, Ele quer nos orientar, quer nos conduzir para uma vida digna. Você permite? Será que você permite Deus conduzir através da sua palavra? Abre o teu coração, submete o teu intelecto, o teu consciente, somente a orientação do Espírito Santo essa noite. Que o Espírito Santo possa nos revelar o seu querer, a sua vontade. Que nós possamos sair daqui, sabe, em crescimento contínuo, através da palavra. Que nós possamos sair daqui maduros, sabe, firmes, em nome de Jesus Cristo. Que haja um reboliço na dimensão espiritual em teu favor através dessa palavra. Que a mesma intensidade que você receber a palavra de Deus, você pode ter certeza que com essa mesma intensidade ela vai se cumprir, meu amado. Em nome de Jesus. Se propõe agora a receber a palavra de vida. Se propõe a falar: Senhor, me dá o sustento necessário. Me dá o sustento necessário da tua palavra, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, segunda-feira está pertinho, está para chegar. A minha realidade, Senhor, vai ser contínua nessa segunda-feira, mas que a tua realidade ministre a minha realidade. Em nome que eu possa ter êxito na minha realidade através da sua realidade. Senhor, cumpre em mim a tua palavra. Que essa palavra me inspire, Senhor, a continuar, me inspire a desenvolver a minha salvação, me inspire a ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga amém. Amém. Junício, por favor. Juninho. Vamos então, em nome do Senhor Jesus, para a palavra. Mateus capítulo 6. Escuta, meu amado. Escuta essa palavra. De repente você profere essa palavra todos os dias. Mas que comunhão você tem com essa palavra? Que tipo de conhecimento você desenvolve na sua realidade com essa palavra? Que tipo de conhecimento que você tem experimentado através dessa palavra? Você ouve só essa palavra ou você tem intimidade com essa palavra? Você só ouve, você profere essa palavra ou você tem intimidade com ela? E hoje eu estava falando com Deus e a gente fica atento porque o nosso Deus, Ele deseja o melhor. Ele deseja o melhor. E Ele revelou esse desejo do coração dele. Ele revelou a vontade dele. A vontade dele não é oculta para ninguém, principalmente para os seus. A vontade de Deus não é oculta para ninguém. E aqui ele está colocando: venha o teu reino. Ele estava ensinando a palavra. Ele estava ensinando a palavra. Venha o teu reino.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Deus quer que nós experimentemos. O Senhor Deus, Ele quer que nós nos aprofundemos. O Senhor Deus quer que a gente tenha intimidade. Ele dá duas referências nesse versículo. Que nós possamos ter intimidade, tanto na terra como no céu. Como assim? Ele quer que a gente tenha experiência, tanto na nossa realidade, no nosso mundo natural, como no mundo espiritual. Que nós possamos experimentar a vontade dele, tanto nesse mundo que vivemos, como na dimensão espiritual. Ele requer isso de nós, que a vontade dele se manifeste, tanto no nosso mundo natural, como no nosso mundo espiritual. Ele quer que nós vivenciamos, sabe, experimentemos de uma forma íntima, sabe, tanto no mundo natural como no mundo espiritual, a sua vontade. A sua vontade. E quando nós buscamos, ó Pai, então nos ensina a sua vontade na dimensão espiritual. Nos ensina a sua vontade na dimensão espiritual. O que nós precisamos desenvolver? A sua vontade. De que forma nós possamos desenvolver a sua vontade na dimensão espiritual? Porque a sua vontade é constituída na dimensão espiritual para que eu pratique. Eu quero praticar, sabe, aquilo que o Senhor deseja na dimensão espiritual. A sua vontade na dimensão espiritual. O que está inserido na sua vontade espiritual para que eu pratique? De que é constituída a sua vontade na dimensão espiritual para que eu pratique? Porque o Senhor está me orientando através de uma oração que eu preciso fazer a tua vontade na terra e fazer a tua vontade nos céus. Isso significa para nós fazer a tua vontade no mundo onde nós estamos, na terra dos viventes, como também na dimensão espiritual. Quem está começando a entender o mistério? Amém. Aí você procura saber a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é constituída de quê? E de que forma? O que ela representa para nós? O que significa para nós a vontade de Deus? A vontade de Deus. O que significa para mim e para você a vontade de Deus? E quando você, sabe, busca saber através da pessoa do Espírito Santo, a vontade de Deus, ela se revela de que forma? Como é a vontade de Deus? Para mim, desejar a vontade de Deus, eu preciso saber discernir a vontade dele. Como se materializa, como se manifesta, em que ela pode me agradar, em que ela pode me agradar, para me desejar, para me clamar por ela, tanto na dimensão onde eu estou, como na dimensão espiritual. E o nosso Deus, ele é tremendo, ele não deixa nada oculto. Agora, tem alguns conhecimentos que ele revela que nós só vamos ter um entendimento lá no céu, só vai revelar para nós lá no céu. Mas tem conhecimento que ele todo tempo busca nos revelar, segredos que ele busca nos revelar. Quando ele constituiu um propósito de trazer a Moisés todos os segredos da criação, de como foi, sabe, iniciado o plano de criar o mundo natural, ele revelou tudo para Moisés, os segredos,
sabe, íntimo da criação, ele revelou para Moisés, foi a vontade dele. E ele quer revelar para nós, sabe, propósitos extraordinários. E ele crê que nós já estamos prontos para receber, sabe, essas orientações, esses propósitos, que só vai trazer benefício para nós mesmos. E ele revela: meu filho, você não se preocupe de praticar a minha vontade, de querer a minha vontade, porque a minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, a minha vontade é agradável. Não fica receoso de praticar a minha vontade, porque a gente podia ter surpresas. Ah, mas eu vou clamar pela vontade de Deus, eu posso ter uma surpresa. Não, ele não deixa a gente em dúvida da vontade dele. É boa, perfeita e agradável. E aqui, o Senhor Jesus, como é o nosso exemplo, o nosso Senhor Jesus é nosso exemplo. Teve um momento que o Senhor Jesus, ele estava no mundo natural, mas ele tinha um propósito a cumprir na dimensão celestial. Ele estava nesse mundo como homem, sendo 100% divino. Ele estava nesse mundo natural e de repente ele vinha fazendo a vontade do Pai. Todo o tempo ele estava fazendo a vontade do Pai. E de repente, ele como homem, ele sentiu que aquilo que ele ia cumprir ia ser doloroso. Aquilo que ele estava para cumprir ia ser algo tremendamente doloroso. E ele, sabe, como homem, ele colocou diante de Deus a vontade dele. Isso me dá uma leitura que não é, sabe, pecado nós colocarmos a nossa vontade diante de Deus. Nós devemos sim colocar a nossa vontade diante de Deus. Deus não se opõe em nós colocarmos a nossa vontade diante dele, como Jesus, como nosso modelo, colocou diante do Pai. Mas ele conhecia a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era perfeita. Ele sabia que a vontade do Pai era boa e agradável. Mas tem momento, meu irmão, que nós, como seres naturais, muitas das vezes a gente fica: Senhor, se possível, afasta de mim. E o Senhor Jesus falou: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Espiritualmente falando, gente, o nosso Deus, Ele requer que nós, espiritualmente falando da parte espiritual, falando da parte que o seu Deus revela, seja feita a sua vontade nos céus, na dimensão espiritual. A vontade de Deus é que todos nós venhamos ser salvos. Todos nós venhamos a ser salvos. E o plano dele, espiritualmente falando, não para a gente usufruir nesse mundo, que a salvação nós vamos usufruir na dimensão espiritual, na dimensão celestial. Ele falando da vontade dele, sabe, para que a gente possa entender a parte espiritual. A parte espiritual. Que nós possamos exercer, sabe, na prática natural, o plano da obra redentora, que é a vontade de Deus. E Ele nos chama, através do Espírito Santo, a aprender através da Escritura o plano espiritual para cada um de nós. Através da graça nós somos salvos. Não é favor, sabe? É um favor não merecido. Nada que nós possamos fazer, nós temos, sabe, pelo nosso propósito de obra, ter esse plano realizado nas nossas vidas. Não, é através da graça. A graça nos alcança para
a gente possa ter a vontade de Deus se cumprindo na dimensão celestial, que é a nossa salvação eterna. É o plano de Deus sempre, que todos tenham direito de estar na eternidade com Ele, fazendo da sua eternidade uma eternidade, sabe, que venha usufruir a sua fé, que foi colocada aqui na terra, que foi desenvolvida aqui na terra, e o resultado foi a sua salvação eterna, de passar a tua eternidade vivendo o bem-estar da salvação. Amém. E não em tormento eterno, e não em sofrimento eterno. Então a vontade de Deus celestial, a vontade de Deus espiritual é que nós viemos obter a salvação eterna. E aí você fala, pastor, mas então eu sou salvo? Por quê? A salvação já chegou até a mim. Eu reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente Deus, e reconheço que Ele é Filho de Deus, e reconheço a obra que foi feita na cruz do Calvário. Eu sou salvo. Então eu não preciso mais, sabe, realizar mais nada na dimensão espiritual, porque já foi decretado, esse decreto já está na minha vida. Eu sou salvo. Eu sou salvo. A vontade de Deus já se cumpriu. Eu sou salvo. Eu não preciso mais me incomodar com a salvação. Eu vou me incomodar com a minha realidade, com o meu mundo, aonde eu vivo. Eu posso esquecer a salvação, porque ela já foi decretada para a minha vida. Eu não preciso mais nada na dimensão celestial, porque a vontade maior de Deus é que a gente viva a eternidade com Ele, e esse decreto já foi, sabe, selado na minha vida. Eu agora não vou mais buscar nada nessa dimensão. A vontade de Deus já se cumpriu. Eu não preciso desenvolver mais nada. A vontade de Deus já foi decretada. Vou preocupar-me agora só com o meu mundo natural, que a vontade de Deus só se cumpre agora na terra, porque na dimensão espiritual já se cumpriu a vontade de Deus na minha vida. Eu posso esquecer, essa vontade já foi cumprida. Agora eu preciso que a vontade de Deus se cumpra na minha vida natural, na minha realidade, na terra. Que eu possa experimentar o reino de Deus na terra. Porque eu vou experimentar o reino de Deus celestial quando eu partir para a eternidade. Eu já estou com essa garantia. É assim, gente? É assim? É assim? Não. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto: escuta isso, igreja. Nós, quando subimos aqui no altar, nós temos a preocupação de orientar a igreja conforme o Senhor Jesus deseja. A igreja precisa ser orientada. A palavra precisa ser entregue de uma forma que o Espírito Santo confirme. A palavra tem que sair do altar, a palavra tem que sair da escrita e ser revelada conforme o Senhor Jesus e o Espírito Santo deseja. Porque é assim que nós amadurecemos, é assim que nós crescemos. É assim que a gente vive a Escritura, que a gente vive o Evangelho. É assim que nós, sabe, testemunhamos dos feitos, dos valores da Escritura Sagrada. É dessa forma, meu amado. Não tem, sabe, mágica, não tem estratégia que não seja cumprir e praticar. O apóstolo Paulo orientando uma igreja numa cidade portuária, numa cidade onde abundava o pecado, uma cidade onde o Paulo desbravou como mártir
naquela cidade, um propósito de alcançar corações, de alcançar almas para o reino. E ele preocupado com aquela igreja, preocupado para aquela igreja não perdesse algo que já tinha ganho. Quando nós somos chamados, quando nós somos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, porque Ele veio procurar aqueles que não merecem serem procurados, e nos alcançou, e nos proporcionou esse encontro maravilhoso com o Criador. O apóstolo Paulo preocupado, o apóstolo Paulo, querendo trazer para aquela igreja um entendimento forte. E ele colocou para aquela igreja: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se nós estarmos aqui todo o tempo pregando, você vai prosperar, você vai vivenciar, você vai ser feliz, você vai ser a melhor pessoa do mundo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, só falar da terra, só achar que o Evangelho só traz benefício da terra, se achar que quando eu, sou, monitorado ou olhado por uma pessoa, a pessoa me vê fisicamente bem de vida, achar que eu sou o máximo, achar que Deus é comigo porque eu sou homem próspero, achar que Deus é comigo porque eu sou um homem bem sucedido nessa terra. E o apóstolo Paulo está falando assim: meu amado, se o Evangelho se limitasse só no bem-estar nessa terra, eu era um homem feliz. Um homem feliz. Um homem feliz. Ele passando para aquela igreja. E quantos de nós ouvimos: Deus é com ele? Como é que a vida dele está? A gente olha pessoas mundanas, sendo, bem-sucedidos, pessoas que desprezam o Evangelho, está aí usufruindo o bem-estar da terra. A vontade de Deus, Ele falou, que se cumpra na terra e nos céus. O homem está sendo bem-sucedido na terra, e todo mundo reconhece esse homem. Olha essa pessoa bem-sucedida, próspera, exemplo. E o apóstolo Paulo falando: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. E o apóstolo Paulo, ele colocando para as igrejas, ele colocando para todas as igrejas informações, orientações do Espírito Santo. Porque as cartas foram feitas pelo Espírito Santo. Toda a inspiração da Escritura Sagrada vem de Deus. Não podemos levar em consideração as cartas. Como assim? As cartas foram escritas por homens, inspiradas por Deus. Não era o apóstolo Paulo que estava querendo corrigir a igreja, orientar a igreja, era o próprio Espírito Santo. Então vou rasgar as folhas. Isso não me interessa na Escritura. Vou rasgar as folhas. Toda a inspiração. O apóstolo Paulo, concluindo essa mensagem na igreja de Éfeso, ele colocando diante da igreja a igreja de Filipe. Ele também falou com a igreja de Éfeso sobre o desenvolver. Mas vamos para Filipe. Assim, pois, amados meus, ele se dirigindo à igreja.
ele se dirigia àquele povo, que ele, pela misericórdia de Deus, fundou uma igreja. E ele colocou para essa igreja uma orientação que o Espírito Santo inspirou, colocou diante daquela igreja. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele falando para aquela igreja, todo o tempo que eu estive com vocês, eu vi o interesse de vocês, sabe, a colocar a vontade de Deus acima da vontade de vocês. Ele colocando para aquela igreja, a vontade de Deus sempre predominou. Sempre predominou. E agora eu estou ausente. E eu vou revelar para vocês, sabe, a vontade de Deus nos céus, na dimensão celestial. Eu vou colocar para vocês a continuidade da vontade de Deus na dimensão celestial, na dimensão espiritual. Aí ele colocou a vontade de Deus para aquela igreja. Desenvolvei. Isso marca a minha vida espiritual. Um homem de Deus, um homem inspirado pelo Espírito Santo, um homem que foi ao terceiro céu, um homem que Deus usou tremendamente como instrumento nessa terra, um homem que não poupou nenhum esforço para divulgar o Evangelho. O homem fala para aquela igreja: desenvolvei a vossa salvação. Peraí, gente. Mas eu já não fui salvo? Já não tenho um decreto de salvação? Para que eu vou precisar desenvolver a salvação? A graça me alcançou e a graça me favorece através da salvação eterna. Não vou mais me preocupar com a minha salvação. Eu vou começar a buscar a vontade de Deus na terra. E como o apóstolo Paulo chama a igreja e fala: igreja, olha aqui, muito me preocupa. Eu estou ausente, mas eu estou sendo todo o tempo inspirado para o Espírito Santo para levar essa mensagem até vocês. Levar essa mensagem até vocês. E essa mensagem é que vocês venham desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Então essa é a vontade de Deus na dimensão celestial, que eu fique atento todo o tempo. Amém. Para que eu possa desenvolver a minha salvação. Sim, eu estou sujeito a perder a minha salvação. Sim, sim. Eu tenho falado aqui que o amor verdadeiro, ele tem que ter liberdade. Não existe amor verdadeiro sem liberdade. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Agora, nós somos todo o tempo, sabe, provocados para perder a salvação. Todo o tempo. Todo o tempo há uma batalha espiritual para que eu e você viemos a perder a salvação. O apóstolo Paulo, um homem que foi ao terceiro céus, um homem que, na minha opinião, na minha visão, no meu entendimento, ele foi o homem que mais se santificou nessa terra. Claro, o Senhor Jesus, exemplo, modelo, mas ele foi o que mais se santificou.
a ponto dele chegar ao terceiro céu. E esse homem, ele proclamou, ele proferiu para a igreja, eu sou um divulgador da salvação. Eu sou o homem que Deus tem me usado para divulgar o Evangelho, as boas novas. O Senhor Deus tem me usado de lado a lado para proclamar o ano aceitável. Eu tenho a convicção que o Senhor Deus, ele pela sua graça, pela sua misericórdia, ele colocou essa responsabilidade que é prazerosa para mim, que eu jamais venha decepcioná-lo, porque ele colocou essa tarefa para mim, que foi a vontade dele, aqui na terra. E para mim está sendo prazeroso, um privilégio, divulgar a vontade de Deus, que é salvar a humanidade. E eu, como um servo que tem obedecido a Deus em proclamar a salvação, eu, como um servo escolhido por Deus, pela misericórdia e pela graça dele, para me divulgar a salvação eterna para todos, eu me esbofeteio. O apóstolo Paulo, ele mesmo se colocando diante da igreja, eu, como um divulgador, como um escolhido de Deus, e ele confiou essa tarefa maravilhosa a mim, de divulgar a salvação para a humanidade. Eu me esbofetei, porque sendo eu um divulgador, sendo eu um escolhido de Deus para proclamar a salvação, eu não quero ser excluído. Eu me esbofetei para que eu não deixe escapar a salvação eterna, para que eu não fique de fora daquilo que eu pronunciei, daquilo que eu ensinei. O apóstolo Paulo, é necessário, meu amado, a gente conhecer a vontade de Deus. Não, por ouvir. Eu conheço a vontade de Deus por ouvir. Eu conheço a vontade de Deus por ouvir. Não, eu conheço a vontade de Deus pela intimidade que eu tenho com Ele. Amém. Eu conheço a vontade de Deus para a minha vida pelo relacionamento íntimo que nós temos. Amém. O que tu aprendeu? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu amado, desenvolva a relação com Deus, desenvolva a intimidade com Deus, desenvolva a salvação eterna, com tremor e temor. Temor não é medo. Temor, é desenvolver a salvação com zelo. Temor não é sinônimo de medo. Não, temor é zelo. Como eu devo, desenvolver minha salvação com zelo? Desenvolver a salvação com temor. Com medo? Não! Com zelo. Quem está conseguindo entender em nome de Jesus? Amém. Você já fica a tua vontade assim na terra como no céu. O Senhor Jesus falou assim, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. Irmão, você já desejou, você ora, você clama, Senhor, eu quero, eu desejo. Colocar a vontade de Deus não é fácil. Mas a vontade de Deus, muitas das vezes, o mundo pode reconhecer como perda. Como perda. O mundo pode olhar com a sua ótica, olhar e falar, ele perdeu. E a Bíblia fala, quando nós perdemos, nós ganhamos. Amém. Aquele que perde a sua vida por mim, achava a o mundo pode falar, ele perdeu. Perdi. A sua ótica. Domingo que vem, eu vou falar
sobre a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus na terra. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mas que você possa entender, a vontade de Deus é que você tenha um grande propósito na sua vida, desenvolver a tua salvação. A graça de Deus te deu a salvação. Mas então, pastor, a minha salvação é pela obra? Não, esquece isso. Então a minha salvação depende de mim? Não, esquece isso. Esquece. A salvação é um favor não merecido. Nada que você possa fazer pode te inserir na salvação. Não é o plano. É você ter, sabe, um compromisso de desenvolver aquilo que já é seu. Aquilo que já é seu. A salvação já é sua. Desenvolve. Deus, eu quero entristecer teu coração. Deus, eu quero realizar a sua vontade. Me ajuda. Deus, que a salvação ela seja divulgada na minha vida através do meu testemunho. Deus, que aonde eu colocar a planta dos pés, as pessoas sintam a atração da salvação que está na minha vida. Que a minha família possa ter esse entendimento que a salvação é o prêmio, é o alvo maior do Evangelho de Cristo. Vim à casa de Deus, meu irmão, é o plano de Deus para que você seja fortalecido, revestido, para você desenvolver a salvação, para que você resista os pecados, a atração desse mundo. A atração desse mundo é forte. A atração desse mundo é forte demais. E nós só conseguimos confrontar a atração desse mundo através da atração da salvação. A atração da cruz do Calvário. Divulgar. É você falar, Senhor, eu estou feliz. Eu acordo feliz porque eu estou inserido na tua salvação através da tua graça. Amém. É você dar graças a Deus pela salvação. É você não esquecer por um minuto a salvação. É você desenvolver a salvação sabendo que você não merecia, mas Deus te alcançou. Isso é desenvolver a salvação. É você estar em agradecimento, Senhor. Eu estava no império das trevas, o Senhor me resgatou pela graça. Senhor, muito obrigado. É fazer cerimonial com Deus, do memorial com Deus, sempre em agradecimento, Senhor. Se eu fechar meus olhos aqui, eu estou, nas tuas mãos. Se eu fechar meus olhos aqui, Senhor, eu sei que eu estou nos céus. Nenhum sofrimento, nenhum desgosto pode me atrapalhar a desenvolver a salvação com Deus, intimidade com Deus. A vontade de Deus de ter a sua presença na eternidade. É chegar na eternidade, ter encontro com personagens bíblicos. É você abraçar cidadãos que nos deixaram um testemunho forte, que nos levaram à salvação, que nos levaram a continuar. Personagem bíblico que você vai encontrar lá nos céus e falar: eu te agradeço. Eu te agradeço porque através do teu testemunho, a minha fé, sabe, Deus sustenta a salvação que tanto eu preciso. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mas ela não para aí, na Escritura Sagrada. A salvação é pela graça, ela não para aí. A gente ouve muito: não, a salvação é pela graça, mas através da fé. A salvação é pela graça através da fé. Então, para a gente desenvolver a nossa salvação através da fé, nós temos que desenvolver a nossa fé. Porque a salvação
É através da graça e através da fé. A salvação é pela graça, através da fé. Então eu tenho que desenvolver a fé. E como é que eu desenvolvo a fé? Ouvindo a palavra. Como é que eu tenho a convicção? Ouvindo a palavra. É se dispondo, sabe, da carne. É se dispondo do desejo carnal. Muitos estão vendo televisão porque tem jogo do Flamengo, do Fluminense. Querem desenvolver a salvação da forma que desejam. Não se, sabe, se posiciona, não. Que isso? O que mais vale? A terra ou os céus? Meu amado, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja: igreja, eu não estou presente, igreja, mas ouço que o Espírito Santo está revelando para vocês. Desenvolva a sua fé com temor. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós olhamos Jesus na terra e nós olhamos pelos olhos da fé Jesus no céu. E quando você olha Jesus na terra, você olha para a manjedoura. Quando você olha para Jesus na terra, você olha para a manjedoura. Aí você encontra a manjedoura vazia. Aí você olha para a cruz, Jesus na terra, você olha para a cruz, aí você vê a cruz vazia. Aí você estende os teus olhos para o sepulcro. Aí você encontra o sepulcro vazio. Jesus na terra. A manjedoura vazia, a cruz vazia, o sepulcro vazio. Aí você olha para o céu, o trono não está vazio, ele reina, ele reina. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa divulgar aqui na Zona Sul a salvação. Senhor, que nós possamos, meu Pai, vivenciar o interesse da salvação. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, tanto para a terra como para o céu. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá o sustento necessário para a gente desenvolver a nossa salvação. Dá o sustento necessário, Senhor, para que a gente não venha se esquecer, que a gente não venha se entristecer, porque nós não alcançamos o bem-estar na terra. Senhor, em nome de Jesus, que nós não podemos viver em tristeza, em depressão, porque nós não conseguimos o bem-estar na terra. Sabemos que o Senhor é um Deus provedor. Nós vamos falar no domingo sobre o seu desejo, a sua vontade para o seu povo aqui na terra. Mas que nós não podemos jamais esquecer, Senhor dos céus, da sua vontade na dimensão espiritual. Senhor, que nós possamos acordar e despertar, Senhor, que a nossa passagem aqui nesse mundo é curta. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros nesse mundo. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós devemos acordar, Senhor, e que nós possamos entender que a salvação, ela precisa ser desenvolvida, Pai, e que nós possamos ter a fé necessária, Senhor, para renunciar aquilo que atrapalha a nossa intimidade contigo, Pai. Porque quando nós desenvolvemos uma intimidade contigo, nós desenvolvemos a nossa fé. Quando nós desenvolvemos um relacionamento contigo, nós estamos desenvolvendo a
ajuda a desenvolver um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Que nós não possamos, que nós não viemos, Senhor, a se relacionar contigo de uma forma, Senhor, unilateral, Senhor. Não queremos isso, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos nos relacionar com mais intimidade, Espírito de Deus. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha, que nós possamos te conhecer, não por ouvir, mas por intimidade, Senhor. Eu não quero, Senhor, ver intimidade de... eu quero ter intimidade contigo, ó Pai. Me fortalece. Desenvolva em mim uma fé que me leva a crescer em intimidade, Senhor. Porque eu tenho certeza, Senhor, amado Deus, eu tenho certeza que a sua vontade, tanto é boa e perfeita e agradável na dimensão espiritual, como também na minha vida terrena. Obrigado, Senhor, pela revelação do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que nos convence do que é verdadeiro, Senhor. Que nós não viemos levar a nossa vida espiritual, Senhor, de uma forma, Senhor, emocional, de um entendimento que nós criamos através daquilo que nós achamos que é certo. Não, Senhor. Tira aquilo que impede de nós entendermos de Ti o verdadeiro sentido da salvação. Desbloqueia, Senhor, qualquer tipo de entendimento construído, Senhor, construído por doutrinas, Senhor. Nós queremos a Sua vontade, nos levando a conhecer a salvação eterna de uma forma plena. Nos leva, Senhor, a uma intimidade com a salvação. Senhor, que jamais nós viemos desistir do alvo, que nós possamos prosseguir, crescer, desenvolvendo cada vez mais a nossa intimidade contigo, que quando nós estamos verdadeiramente desenvolvendo, crescendo, progredindo em ter um relacionamento íntimo contigo, nós estamos progredindo na salvação. Isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Leva a tua igreja, Senhor. Leva a tua igreja a uma dimensão, Senhor, uma dimensão, sabe, íntima contigo, ó Pai. Leva a tua igreja a uma intimidade sobrenatural, Senhor. Uma intimidade, Senhor, diferenciada. Que eles possam, meu Pai, ter uma experiência com a salvação, meu Pai, que eles nunca tiveram, Senhor. Que eles possam ter essa experiência da salvação, o gozo da salvação, meu Pai, o gozo da salvação, que muitas das vezes nós não vivenciamos esse gozo da salvação. O teu filho Davi diz assim: me tira tudo, me tira meu reino, minha coroa, meu exército, meu palácio, me tira tudo, mas não tira a alegria da salvação. Será que você já vivenciou essa alegria? Será que essa alegria pulsou em ti? Acordar e falar assim: eu estou feliz demais, está pulsando em mim a alegria da salvação eterna, está pulsando forte em mim a alegria da salvação. Aquilo que eu desejo, sabe, na terra, aquilo que eu desejo da terra é simples diante da alegria que eu sinto, que está pulsando em mim. Aqueles meus desejos naturais é tão simples diante dessa salvação que Deus me proporcionou pelo seu amor imensurável. Será que você consegue chegar a esse estágio de acordar feliz da vida? Falar: Senhor, eu estou sentindo algo estranho, eu estou sentindo o sobrenatural, porque essa alegria da salvação está pulsando forte em mim. Davi: tira meu reino, tira o palácio, tira o meu exército, tira tudo, mas não tira a alegria da salvação. Ah, meu amado, experimenta essa alegria aí agora. Experimenta essa alegria na tua alma, no teu espírito.
Experimenta essa alegria da salvação. Você ainda não conseguiu entender a dimensão desse milagre, a dimensão desse prêmio. O nosso Deus quer que você sinta alegria aqui, mesmo sem conhecer os céus, mesmo sem conhecer a eternidade. Você já sentia esse prazer aqui pela fé. Pela fé. Pela fé. Seus dias vão ser outros. Seus dias vão ser outros. Em nome de Jesus Cristo. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. As suas mãos espalmadas. Agradece você. Faz essa oração de agradecimento. O Senhor Jesus, ele se despojou de toda a sua realeza para vir aqui nesse mundo, nessa terra. Eu tenho falado aqui, eu não consigo discernir o que foi mais humilhante para o Senhor dos Senhores.
descer nesse mundo como homem, despojar da sua realeza, sua majestade, sua magnitude, e descer a esse mundo como homem, porque ele diz que ele veio do alto. Eu não sei o que foi mais humilhante para ele, o que foi mais sacrifício para ele, se foi nascer ou se foi morrer na cruz. Eu não sei qual foi o mais humilhante, dele nascer como um simples homem ou morrer na cruz. Não sei qual foi mais humilhante, mas ele se humilhou para que eu e você sejamos exaltados. Ele se humilhou para que eu e você sejamos exaltados. É como foi falado pelo Espírito Santo. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Ele reina! O meu Deus, o teu Deus, ele reina! Oh, glória, meu Deus amado! Aleluia, Senhor Jesus! Um dia, Senhor, nós estaremos ali, Senhor. Estaremos também no terceiro céu, Senhor, compartilhando a eternidade contigo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que o Senhor vai continuar ajudando a tua igreja a desenvolver uma atividade contigo, a desenvolver a salvação, meu Pai. Oh, santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Doce, doce, doce é teu nome, Jesus. Perfeito, perfeito, perfeito é teu nome, Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado pelos louvores que foram entoados, esse altar maravilhoso que a tua igreja te ofereceu. Oh, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor proveu através desse culto. Eu creio que houve um reboliço na dimensão espiritual. Eu creio que houve um reboliço em favor do teu povo. Eu creio que nós vamos sair daqui revestidos, Senhor, fortalecidos, Senhor, para continuar a caminhada para o alto, Senhor Jesus. Se antes de Ti nós apresentamos a semana que está por vir, Senhor. Senhor, apresentamos a nossa realidade a Ti, meu Pai. E que essa semana, Senhor, Senhor, essa alegria da salvação venha contagiar todos os ambientes que nós colocamos à ponta dos pés. Que essa alegria que vem de Ti, através da pessoa do Espírito Santo, venha contaminar todos os ambientes, todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus. Receba, meu amado. Receba o apacentamento do teu pastor Jesus. Receba o acalento do Espírito Santo. Que o amor do Deus Pai, o doce consolo do Espírito Santo em sua direção. Que a graça de Cristo Jesus